Bom dia, meus amados em Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Esdras. Vamos ler aqui no capítulo 3. Versículo 1. Chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já estabelecidos nas cidades, o povo se juntou como um só homem em Jerusalém. Vamos agora ao versículo 9. Também Jesua, seus filhos e irmãos, Cadmiel e seus filhos, filhos de Judá, como um só homem, assistiam para ativar os que faziam a obra da casa de Deus, junto com os filhos de Henadade, seus filhos, seus irmãos levitas. Ainda, por favor, vamos para capítulo 6. Versículo 20. Porque os sacerdotes e os levitas se haviam purificado como um só homem. Todos estavam limpos e sacrificaram a Páscoa por todos os filhos do cativeiro, por seus irmãos e os sacerdotes, e por si mesmos. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, é debaixo do Teu grande e santo nome que nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Pedimos ao Senhor que a Tua gloriosa unção se derrame neste lugar, tanto na palavra ministrada, Senhor, como nos nossos ouvidos, na nossa mente, para que possamos receber a Tua palavra. Ajuda-nos nesta hora, Senhor. Te pedimos encarecidamente, envia a Tua ajuda, o Teu socorro, nos habilita nesta hora, Senhor, a apropriarmos da Tua palavra, no grande nome de Jesus. Amém. Vamos prosseguir estudando este maravilhoso livro de Esdras. É claro, irmãos, que nós não estamos vendo este livro de maneira expositiva, estamos pegando frases e construindo temas dentro deste livro. Se fosse para estudar todo esse livro de uma maneira mais expositiva, nós iríamos precisar de pelo menos uma conferência, e talvez não seria suficiente para abordar toda a riqueza deste livro, toda a sua cronologia, toda a sequência dos fatos que estão narrados aqui. Então, aproveitando melhor este livro e vendo ele de forma doutrinária, isto é, o que nós buscamos é a verdade da doutrina, não é simplesmente a mera exposição da doutrina, mas a aplicação dela. Como nós vimos sobre a frase casa de Deus, e o que verdadeiramente isso se aplica a nós. Hoje nós vamos estudar sobre comunhão, dentro do livro de Esdras. Se você toma essas frases aqui, um só homem, que frase importante, significativa, dentro deste processo da restauração da casa do Senhor. Não é diferente no livro de Neemias. No livro de Neemias nós vamos encontrar mais substâncias acerca deste tema da comunhão.
o comprometimento de cada um com esta obra. Durante esses 21 anos que eles batalharam para reedificar este templo, como eles estiveram envolvidos com um só coração, com uma só mente. Jamais, irmãos, jamais nós vamos tocar a realidade, a plenitude daquilo que é a igreja, segundo a mente de Deus, se nós não entendermos a palavra comunhão. Essa palavra, ela tem sido agredida, ultrajada. Essa palavra, ela tem sido usada muito no âmbito natural, ou mesmo religioso. E digo para vocês, me atrevo a dizer que talvez seja esta uma das palavras que o inimigo tanto batalha, para que nós jamais possamos conhecer a sua essência. Eu creio que o inimigo, ele procura com todas as forças diluir o poder, a riqueza, a profundidade, o verdadeiro significado desta palavra comunhão. Como eu disse ontem, comunhão não é afinidade, não é preferências, não é porque o irmão gosta da cor vermelha, aí os outros também têm que gostar. Não é porque o irmão gosta da doutrina, ou de certas doutrinas, aí aqueles que gostam da mesma doutrina, eles têm comunhão. Isso não é chamado de comunhão, isso é preferência. E o perigo é que isso é um caminho para a divisão. Você pode não concordar com a maneira como eu vejo algumas coisas, eu posso não concordar com você, porém isso não é suficiente para nós nos dividirmos. Porque quando nós nos dividimos, irmãos, não é porque nós temos um problema uns com os outros, é porque nós temos um problema com Deus. O nosso problema é no nosso relacionamento com Deus, não é no nosso relacionamento com o irmão. A gente acha que todo problema de divisão é um problema de irmãos entre irmãos. Em primeiro lugar, o problema entre irmãos com irmãos é a consequência. O nosso verdadeiro problema é com o Senhor. Pessoas podem se afastar, pessoas podem se dividir de você, você é que não deve dividir delas. Você tem que manter o coração aberto. Entende, irmãos? Então, quando o Senhor chamou esse povo para reedificar o templo, o que você vai ver aqui? Havia um só homem, havia um só coração, um só comprometimento. Meus irmãos, nunca teremos a igreja na plenitude da mente de Deus, se for do nosso jeito, se for da maneira como nós queremos. O que tenho percebido, e não somente eu, creio que muitos irmãos aqui também, é que muitos batalham para ter a igreja segundo ele mesmo. Muitos batalham para ter a sua igreja, e chamam isso de igreja de Cristo, mas as mãos dele está lá. Eu estava dizendo isso para alguns irmãos aqui, que estiveram na minha casa esta semana, numa comunhão muito preciosa, que nós, os irmãos que o Senhor colocou como ovelhas de frente, e é pela misericórdia dele, não é pela nossa capacidade, é pela escolha dele, não é pela nossa vontade, que nós somos como escoras, andaimes da construção de uma casa. À medida que a casa vai sendo construída, nós temos que entender que nós vamos sendo desnecessários. E muitos irmãos, eles querem ser necessários, eles querem fazer tudo, eles querem ser tudo. E chega um dia que você aprende que você é desnecessário. Só uma pessoa é necessária nessa edificação, do começo ao fim, Cristo. Então muitas pessoas, eles querem aparecer mais do que Cristo, eles querem tomar a centralidade de Cristo. Irmãos, ministério é sinônimo de vida. Ministério é sinônimo de vida. O que nós precisamos ver diante do Senhor é o quanto há de vida naquilo que Ele tem nos confiado. O resultado do ministério é vida. Então, quando você começa a observar que atrás de você existe um rastro de morte, é hora de parar e mergulhar aos pés do Senhor em arrependimento. Você começa a ver de um ano após outro, o quanto de vida tem fluído de você. Ministério e serviço não é imposição, é unção. Não adianta eu me autoafirmar ser alguma coisa, se a vida não comunica isto. Você vai ver que a igreja primitiva,
eles tinham 4 fundamentos práticos: a palavra, comunhão, partir do pão e as orações. E esses 4 pilares, eles estavam debaixo de 2 grandes pilares. Quais? Vida e poder. Espírito de vida, espírito de poder. Isso percorre todo o livro de Atos. Jesus, ele disse lá em Lucas 24, 49, que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Aí, em João, lá no capítulo 14, no versículo 16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aqui ele está falando do Espírito de vida. O Espírito de vida foi derramado nos discípulos, em João capítulo 20, a partir do versículo 19 até o 23. Trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, pôs-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E tendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo. A palavra soprou ali, ela só ocorre uma única vez no Novo Testamento. Para você saber o verdadeiro significado, sentido dessa palavra, você vai precisar de uma ferramenta. É a Septuaginta, aquela versão dos 70, que foi feita lá na ilha de Delfos, 325 anos antes de Cristo. Era o Velho Testamento hebraico, que foi feita uma versão para o grego. E ali você vai encontrar uma chave importantíssima para você entender essa palavra soprou, aqui no capítulo 20 de João. Ela ocorre lá no capítulo 2, versículo 7. Quando diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Esta frase, fôlego de vida. Então você vê ali que quando Jesus, o verbo vivo, aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador, ele é o sustentador do universo, está em Hebreus. Aquele Senhor, ele entrou naquele cenáculo, encontrou aqueles homens incrédulos e com medo. O que ele fez? Soprou o Espírito Santo sobre eles. Irmãos, esse é um episódio que você não pode virar a página de uma vez. Ali o Espírito veio como vida. Ali começa, irmãos, aqueles 40 dias de Jesus com os seus discípulos. Agora eles precisavam dessa experiência, mas não só desta, precisavam de uma experiência de poder também. Aí você vai ver, em Atos 1,8, Jesus diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso aconteceu no capítulo 2, versículo 1 de Atos. O Espírito Santo veio. Agora você vai ver vida e poder. Nós temos perdido isso, irmãos. Temos muito suor e nada de poder. Temos muita força nossa mesma, mas nada de vida. Olhem, irmãos, a experiência de Pedro e João, quando encontraram aquele paralítico, pedindo uma esmola, eles disseram: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, olha essa frase, o que temos. Para eles foi uma afirmação, para nós é uma interrogação. Então nós devemos nos interrogar: o que temos? O que temos, irmãos? O que nós temos? Programa? O que nós temos? Esta pergunta, sendo feita para nós, deveria ser o suficiente para nós sairmos dos nossos lugares, colocar o nosso rosto no chão e dizer: Senhor, visita a tua casa novamente. Visita o teu povo de novo, Senhor. Nós não podemos continuar aqui sem vida e sem poder. Nós não temos questionado, irmãos. Nós somos um povo que não fazemos perguntas. Nós vamos caminhando aleatoriamente para ver o que acontece. Nós nos divorciamos da palavra de Deus, irmãos. Essa palavra precisa ser lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós temos que orar, irmãos, não é falando com Deus, não. Nós temos que orar ouvindo Deus falar. Porque nós, às vezes, perguntamos: por que Deus não ouve minhas orações? Talvez a resposta de Deus deve ser assim: por que você não ouve as minhas palavras? Eu não ouço as suas orações porque você não ouve minhas palavras. Você quer que eu ouça, mas você não me ouve. Então nós temos que perguntar, irmãos: e nós, o que temos? Aqueles discípulos viviam um tempo muito mais difícil do que o nosso, difíceis do que o nosso. Tempos
em completas limitações, em grandes dificuldades, mas eles tinham vida, eles tinham poder, eles abriam a boca, eles não temiam pregar a palavra com ousadia, eles não temiam prisões, eles não temiam açoites, eles morreram por causa do Evangelho. Hoje nós temos dificuldade de viver pelo Evangelho. A grande questão deles foi morrer por Cristo. Hoje nós temos dificuldade de viver por Cristo. Eles não falharam quando tiveram que enfrentar a morte. Nós estamos falhando diante das circunstâncias deste mundo, das questões que se levantam contra nós. A igreja, irmãos, falo de mim e de você, nós precisamos de uma extraordinária visitação do Senhor, mas para isso nós temos que preparar o ambiente para Ele. Nós temos que nos apresentar com um coração rendido. Deus diz assim para Moisés, lá em Êxodo capítulo 33, eu não ando com este povo, porque este é um povo de dura serviço. Sabe o que é isso, irmão? Cervical. Sabe o que Deus está dizendo? Um povo que não se rende, um povo que não se quebranta, um povo cujo coração é petrificado. Deus não anda com pessoas cujo coração é petrificado. Pessoa que não se rende. Não é chorar não, irmãos. Tem muitas pessoas que choram. Choram. Mas muitas vezes o choro é só uma máscara. É coração rendido. É coração rendido. A nossa experiência com Deus não pode durar o tempo da reunião. A nossa experiência com Deus tem que mudar toda a nossa vida. Você tem que estar mais quebrantado do que você estava antes. Todas as circunstâncias servem para nos esmagar e mostrar que nós somos pó. Não adianta nós buscarmos qualquer forma de preeminência, só Ele é preeminente. Então, meus irmãos, vamos voltar aqui para Esdras. Você vai ver um só coração. Isso fala de comunhão. É o que nós vamos estudar. Vamos estudar esse assunto aqui na Epístola aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aqui nós encontramos uma das mais grandiosas declarações sobre o que é comunhão. 1 Coríntios capítulo 1. O versículo 9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, olha essa frase, chamados à comunhão do seu Filho. Preste atenção nisso, irmãos. 1 Coríntios 1,9, nós fomos chamados à comunhão do Filho de Deus. Ora, todos nós, creio eu, sabemos que esta é uma carta que revela uma igreja carnal. Uma igreja que, de certa forma, podemos dizer que eles atrapalharam, atrasaram o propósito de Deus naqueles dias. Mas sabemos que essa igreja cresceu, porque você tem a segunda carta, e parece que não é o mesmo povo. Paulo foi extremamente firme, duro, incisivo nas suas palavras nesta primeira carta. Ele mostrou as entranhas desta igreja, sua condição espiritual. A melhor maneira de você entender a condição espiritual da igreja de 1 Coríntios é através de uma frase: entre vós. Se você estudar essa frase, entre vós, você saberá entender a condição espiritual dessa carta. Antes de abordarmos juntos aqui o versículo 9 do capítulo 1, eu preciso mostrar esse quadro, para que nós venhamos ver a riqueza deste texto, como a habilidosa mente de Deus se revela neste texto, o quanto isto deve falar ao nosso coração. Então, permita-me mostrar alguns textos para vocês. Ainda aqui no capítulo 1, veja os versículos 10 e 11. Exorto-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós, olha a primeira vez, entre vós, divisões,
mas que estejais perfeitamente unidos em uma só mesma mente, com o mesmo parecer. Porque fui informado a respeito de vós, irmãos meus, pelos de Cloe, que há entre vós contendas. Vamos para o capítulo 13, o versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós ciúmes, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e andais segundo o modo humano? Vamos ainda, capítulo 5 e o versículo 1. Ouve-se como coisa certa que entre vós a fornicação tal que nem mesmo entre os gentios se sabe que existia, tanto que há quem abuse da mulher de seu pai. Ainda, vamos para o capítulo 6, versículo 7. Na verdade, já é uma falta entre vós, porque não sofreis antes o agravo, porque não sofreis antes o defraude. Ainda, por favor, capítulo 11, versículo 18. Pois em primeiro lugar, quando vos reunis na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu creio. E por último, vamos para o versículo 30. Por isso, há muitos enfermos e fracos entre vós, e muitos que dormem. Então aqui, nós encerramos essa frase tão importante para sabermos a condição espiritual da igreja de Corinto. Ela define para nós a natureza espiritual, a condição desses irmãos. Entre eles havia divisões, havia ciúmes, havia fornicação, havia alguns que defraudavam outros, havia doentes e fracos. Então vocês vão vendo a riqueza dessas frases para nos revelar a condição espiritual. Agora, depois de ler todo este cenário, de ver todo o cenário espiritual de Corinto, podemos colocar esse texto, esse versículo 9, fiel é Deus, no qual fosse chamados à comunhão do seu Filho. Meus irmãos, não é um extraordinário contraste? Talvez poderíamos dizer assim, o cúmulo do pináculo do paradoxo. Como que numa carta tão recheada de divisão, de contendas, como, irmãos, como você vê uma igreja tão empobrecida espiritualmente por causa das divisões, uma igreja raquítica, você contempla uma declaração tão estupenda como esta: nós fomos chamados à comunhão do Filho de Deus. Meus irmãos, aqui nós temos que fazer uma pergunta: o que é esta comunhão do Filho? O que quer dizer a Bíblia quando faz referência à comunhão do Filho de Deus? Então, em parte nós vimos ontem, quando estudávamos sobre a casa de Deus. Essa doutrina da casa de Deus, ela começa na eternidade, onde o Pai, o Filho e o Espírito, eles se auto-habitavam. Os teólogos latinos chamavam isso de circuncisão, onde cada pessoa da Trindade estava dentro da outra. Os pais capadócios chamavam isso de pericorese. Era como se eles ficassem, como se fossem 3 rodas, uma dentro da outra, uma girando em torno da outra. Eles chamavam isso de pericorese. A palavra é peri, em torno, perímetro, e corese, dança. Então, como esses 3 círculos, isso é só para nossa ideia, nossa imaginação, como se houvesse esses 3 círculos girando um dentro do outro. Então eles chamam isso de pericorese. Mas sabe por que eles diziam isso? Para poder explicar o como da Trindade. O como a Trindade funciona. Qual é a palavra que define a Trindade? A palavra que define a Trindade é comunhão.
comunhão. É aqui que nós vamos entender, esta é a comunhão do Filho. Esta foi a comunhão na qual fomos destinados. Deus não nos destinou apenas para o perdão. O perdão é o primeiro passo para a gloriosa comunhão. A salvação, ela não para no perdão, ela começa no perdão. Entende? Quando nós achamos que o único motivo pelo qual Deus nos salvou foi nos tirar das mãos de Satanás, nós pervertemos a doutrina da salvação. Irmãos, primeiro que Deus não nos salvou fazendo uma troca com o diabo ou pagando para o diabo. Não. O problema da nossa salvação não era um problema entre Deus e Satanás. O problema que havia quanto à nossa salvação era um problema entre Deus e Deus mesmo. Entende? Ele não pagou o diabo para que o diabo nos soltasse. O pagamento foi para que a sua justiça fosse satisfeita. Aquilo que Cristo pagou na cruz foi para satisfazer a justiça de Deus e não o resgate das mãos de Satanás. Não. Quando ele satisfez a justiça de Deus, ele entrou nas profundezas do inferno, tomou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. A única coisa que Satanás tinha nas suas mãos era a chave da morte e do inferno. Hoje ele não tem mais nada, nem a chave da casa dele. Agora você imagina, tem ideia da grandeza deste Salvador? Nós podemos dizer que Satanás é o ser mais miserável e pobre do universo, irmãos. Então não havia nenhum resgate que Deus tivesse que pagar para Satanás. Não. Então, por favor, olhemos aqui, irmãos. Agora você compreende como nós fomos destinados, para onde que nós fomos conduzidos nessa salvação, e o que Deus espera de nós nessa salvação. A palavra que define Deus, a Trindade, é comunhão. Deus é comunhão, Deus não é solidão. Deus é a comunhão das três pessoas. O Filho sempre viveu e sempre esteve neste ambiente de comunhão. Comunhão é a maior e suprema atividade da Trindade. Eu vou dizer isso novamente, irmãos. Qual é a principal atividade da Trindade? Qual foi a principal obra da Trindade em toda a eternidade passada? Comunhão. Nenhum dos membros da Trindade, nenhuma das pessoas da Trindade vive para si. Irmão, se nós pegarmos cada uma dessas definições da Trindade na eternidade, nós precisamos, com um espelho, olhar nós mesmos. Primeiro, nenhuma das pessoas da Trindade vive para si. Então vamos falar, olhando para esse espelho, vamos falar para nós. Se nós vivemos a comunhão do corpo de Cristo, então nós não podemos viver para nós mesmos. Nós temos que viver uns para os outros. Então, quando você toca em alguém no corpo de Cristo, aonde você está tocando? Toca em Cristo. Lembra quando Paulo, ele estava tocando na igreja, ele estava perseguindo a igreja? Jesus disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você está tocando em mim, você está perseguindo a mim. Quando você toca em alguém do corpo de Cristo, você toca em Cristo. Isso é o grande pecado. Quando você fere a comunhão, quando você quebra a comunhão. Eu sei que muitos de nós, como eu e vocês, nós saímos de algum lugar, nós deixamos de reunir em algum lugar. Não é problema, às vezes a gente pensa, deixar de reunir em algum lugar é quebrar comunhão, é divisão. Divisão é você não estar aonde Deus está. Certo? Divisão é você dividir de Deus, ou daqueles que estão em Deus, ou da vida em Cristo. Mas se eu entendo que no lugar onde eu estou, Deus não está, o lugar onde eu estou, Deus não está sendo honrado, e a maneira como eu saio, posso provocar uma divisão. Então eu não tive problema ali, só com irmãos, meu problema é muito maior, meu problema é com Deus. E aí, irmãos, a gente vive a vida cristã colocando band-aid em câncer. A pessoa tem um câncer muito grave, sabe o que ela faz? Não, eu coloco um band-aid em cima, tá bom, vai que sara. Não, irmãos. Então nós temos que ser sérios. Então quando você vê a
restauração da casa de Deus, nós podemos, irmãos, fazer sabe o quê? O que um dia Roboão fez, quando Sisaque roubou todos os escudos sagrados de ouro que havia no templo. Aí quando alguém informou para Sisaque que os escudos tinham sido roubados, sabe o que ele fez? Ele disse assim, coloca uns escudos de bronze lá. Então a gente vai e faz uma substituição inferior e acha que isso é restauração. Restauração não, irmãos. Na restauração o Senhor tem que encontrar o seu real prazer no meio do seu povo. Nós não estamos, irmãos, falando de coisas quaisquer, não. Nós estamos falando de coisa séria. Aquele povo tinha um só coração. E aqui o Senhor está nos mostrando algo. O que é comunhão, irmãos? É porque nós não sabemos o que é comunhão, nós temos muito prazer na divisão, nas contendas, nos ciúmes, nas intrigas, nas brigas. Como é possível, irmãos, uma igreja como Corinto? Você se lembra, em Atos 18, como o evangelho chegou em Corinto, que coisa linda! Em meio a toda aquela oposição, Deus conservou Paulo ali. Foi uma das cidades, talvez o segundo lugar, onde Paulo gastou mais tempo, 18 meses, pregando as insondáveis riquezas de Cristo. Falando das insondáveis riquezas de Cristo. Se você estuda a segunda carta, você vai ficar impressionado com o elevado grau de revelação desta carta. O grande depósito espiritual que Deus fez a esta igreja. Ninguém pode contestar isso. É uma carta muito profunda, segundo aos Coríntios. Então, meus irmãos, esta igreja, ela tinha sim uma grande experiência espiritual, mas ela se deixou levar pela divisão, pela quebra da comunhão. Agora, aqui tem um texto maravilhosíssimo. Fiel é Deus do qual fostes chamados à comunhão do Filho. Esta é a comunhão. A palavra comunhão se define a partir da eternidade. Essa palavra tem a sua etimologia em Deus, irmãos. Coloque isso na sua mente. A palavra comunhão tem a sua etimologia em Deus. A sua definição em Deus e não na igreja. Vamos colocar pelo menos 5 pontos aqui, para que a gente avance. Primeiro, Deus é uma comunidade de 3 pessoas em comunhão. Segundo ponto, a comunhão é a principal atividade da Trindade. A comunhão é a principal atividade da Trindade. Terceiro, essa comunhão é como uma forte corrente de água, de um rio de água. É como uma torrente de água que sai de uma das pessoas e vai para a outra. É como se este grande rio de comunhão estivesse inundando cada uma das pessoas da Trindade. Mais um ponto, 4º ponto. Comunhão é o fundamento de tudo aquilo que a Trindade faz. Tudo que a Trindade faz tem em si o fundamento da comunhão. Eles não fazem nada fora da comunhão. Que lindo isso, irmãos. É outra coisa que a gente deve olhar no espelho. Tudo que eles fazem é na base da comunhão. Comunhão é o fundamento de todo o trabalho da Trindade. E por último, a comunhão agora, ela desce para a terra. Aquele texto que nós utilizamos ontem, João 1,14. Vamos abrir rapidamente esse texto, só para uma rápida leitura dele. João 1,14. E o verbo se fez carne. Aí nós lemos aquela palavra, e habitou, lembre-se, habitou entre nós. Então essa palavra habitou, vocês se lembram? É tabernaculou, vem de tabernáculo, vem de templo. Então o que é templo? Como que nós podemos definir templo? Qual é a definição de templo? Você pode dizer assim, templo é um lugar onde a igreja reúne. Não, isso não está correto. Mas isso aqui não é um templo? É nós que achamos que é um templo. Nós é que dizemos que é um templo porque esta é uma ideia que foi perdida dentro da progressão do catolicismo romano. À medida que a igreja foi se distanciando de Deus nos primeiros séculos, ela foi perdendo a realidade das verdades divinas. À medida que a igreja, ela foi avançando na degradação, ela foi perdendo a sua realidade espiritual e celestial.
Aí, irmãos, para preencher o vazio onde Deus não estava, eles começaram o quê? A espiritualizar coisas. Aí passaram a chamar o lugar de templo. Mas olhe para esse texto. O que é templo? É uma verdade espiritual que nos mostra o profundo desejo de Deus em se encontrar com o homem. Templo é um lugar de companheirismo em Deus. É isso que nós podemos chamar templo. É a verdade mais profunda do desejo de Deus em estar com o seu povo. Eu vou repetir, irmãos. Templo é a verdade mais profunda em Deus, que demonstra o desejo dele de estar juntamente com o seu povo. Templo é a realidade da vida da Trindade. Agora, quando você junta tudo isso, irmãos, aí você olha essa palavra habitou, então agora o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio agora e tabernaculou, isto é, ele nos colocou dentro dessa pericorese. Ele nos chamou para dentro de si mesmo, para viver esta união, esta comunhão. O Evangelho de João vai mostrar isso, irmãos. Ele vai dizer, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Lembre de cada uma dessas verdades. Eu e o Pai somos um. Pegue isso, irmãos, porque nós vamos ver um capítulo onde Jesus trata disso de maneira extraordinária, espantosa, pelo seu contexto, pelas suas palavras, pelas implicações, pelas aplicações, por tudo. Ele vai tratar isso. É como um resumo de tudo que ele falou, de tudo que ele viveu. O capítulo 17 do Evangelho de João, nós podemos dizer que esse capítulo é um capítulo central na vida e no ministério de Jesus. Podemos dizer que esse talvez seja um dos maiores escritos acerca de uma oração. Por que não dizer, esta é a maior oração que existe no universo? Não existe uma outra oração maior do que esta. A oração do capítulo 17 foi a oração do nosso Senhor Jesus. Sua oração mais profunda. Nessa oração ele rasga o seu coração como nunca. Ele e o Pai. Agora, qual foi o principal assunto desta oração? O principal assunto desta oração é toda a essência do Evangelho de João. Podemos dizer, é a glória do seu ministério. A essência dessa oração demonstra por que ele veio, por que ele viveu, por que ele morreu, por que ele ressuscitou, por que ele está no trono e por que ele voltará. Então nós temos que olhar para essa oração. Mas antes, nós não podemos esquecer desses textos. Não podemos esquecer do versículo 18 que está aqui no capítulo 1 do Evangelho de João. O filho que está no seio do Pai. Traduzindo melhor, o filho que está penetrado no mais profundo do ser do Pai. O filho que diz, eu e o Pai somos um. Este filho. Agora ele vai fazer uma oração. Eu peço a vocês, irmãos, que espiritualmente tire a sandália dos seus pés para nós entrarmos no santíssimo lugar, para lermos esses textos. Isso aqui é como aquele ambiente de Moisés. E Deus diz, tira a sandália dos teus pés. Se o Senhor nos permitir, vamos ler todo esse capítulo. Mas a melhor maneira de você ver esse capítulo é da mesma forma como nós acabamos de ver a Epístola aos Coríntios, tão rapidamente. Existe uma maneira de você ler todos esses versículos, mas existe uma maneira de você entrar para dentro desses versículos. Então o Espírito aqui, ele vai nos permitir, através de 7 frases, ele vai nos permitir não apenas ler, ele vai nos permitir penetrar dentro deste capítulo. Vocês vão ver que no texto grego, ela ocorre apenas 7 vezes. Em algumas Bíblias ocorre 8, mas isso não quer dizer nada, porque no texto original ocorre apenas 7. É a frase, para quê? Para quê? Preste atenção, irmãos. Vamos começar. Ele diz assim, essas coisas falou Jesus, e levantando os olhos para os céus, e disse, Pai, é chegada a hora. Irmãos, que hora era esta? Que hora era esta?
Talvez isso leve você de volta para aquele primeiro milagre em João 2, milagre de Caná. Quando ele disse para Maria: Maria, não é chegada, mulher, não é chegada a minha hora. Ele veio para uma hora. Havia uma hora no relógio de Deus, uma hora marcada. Ele tinha um compromisso com essa hora. Tudo que ele fez e viveu era por causa dessa hora. Então ele chega e diz: Pai, é chegada a hora. Aí diz glorifica. Essa palavra glorifica, a tradução dela significa: coloque brilho, coloque fulgor. É como se ele dissesse: acenda as luzes dos céus sobre um único foco na terra, teu filho. Eu não sei se você já viu alguma coisa assim, em um grande ambiente, toda a luz focar num só ponto, numa só pessoa. É isso que ele está dizendo, que toda a glória do céu realce o teu filho na terra. Agora, se você observar exatamente, ele está falando da cruz. Agora imagina, irmãos, a cruz é um lugar de horror. A cruz foi a forma mais cruel que os romanos inventaram para matar pessoas, para julgar pessoas. Eu não sei se vocês já estudaram sobre o ritual da crucificação. Existe um livro do Frederico Zugibe, ele é um livro dessa grossura, chamado A Crucificação de Cristo. Frederico Zugibe, ele foi diretor do Instituto Médico Legal de Nova York. Ele gastou 40 anos para escrever esse livro. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele fez uma autópsia da morte de Cristo. Ele gastou 40 anos para estudar a morte de Cristo. Ele é um cientista, ele é um médico legista, diretor do Instituto Legal de Nova York. Ele chegou a pendurar, amarrar algumas pessoas na cruz para poder ver quanto tempo elas suportariam ficar penduradas lá. Ele não crucificou ninguém, ele só amarrou da cruz. Ele estudou a cruz, ele pegou aquele espinho de Cristo, ele estudou a química dele. Qual que é o efeito que ele tinha ao penetrar o corpo humano? Então ele estudou todos os detalhes, ele fez uma dissecação da morte de Cristo. Você fica horrorizado. Ele chega a dizer: nunca haviam inventado uma forma mais cruel de julgar uma pessoa do que a crucificação. Nosso Senhor ficou pendurado na cruz 6 horas. Você imagina? Ele sabe o que ele diz? Coloque todas as luzes do céu sobre o teu filho. Então você lê essas passagens, você ignora tudo isso, você pensa sempre da maneira romântica das coisas. Olha que lindo, Jesus dizendo: Pai, glorifica teu filho. Glorificar em quê, irmãos? Que glória existia na cruz? Era uma vergonha, era um horror. Quando você estuda sobre a crucificação, você estuda tudo sobre a crucificação, sabe como que você fica mais chocado? É que, como foi possível ele abrir a boca e dizer aquelas palavras? Aquelas 7 palavras. Porque segundo o Frederico Zugibe, os braços do crucificado, ele tinha que ficar esticado como a corda de um violino, eles esticavam o braço. E aqui acontecia uma outra questão da física, os joelhos tinham que ficar friccionados e os pés colocavam em cima um do outro, e eles eram cravados juntos, para dar maior sustentabilidade, para que o corpo não viesse para frente e a pessoa caísse, para que ela não caísse, que ela ficava numa posição ereta. A cruz estava numa posição ereta. Para que tudo isso combinasse com a física, os braços eram esticados como a corda de um violino, e um prego era transpassado nessa região. Você pode ver que aqui você tem um buraquinho, é aqui que o prego era transpassado. E aí você sabe o que acontece? Os pulmões, eles dilatam, a respiração fica quase que impossível, as pessoas não suportam. Aí quando você ouve cada uma daquelas palavras da cruz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aquelas palavras, irmãos, elas provocavam dor no seu peitoral, em todo o seu corpo. Eram dores, segundo Frederico Zugibe, lacinantes.
Então, se nós vamos olhar cada um desses cenários, some-se a isso, que ele passou pelo primeiro ritual da crucificação. Você sabe qual é o primeiro ritual da crucificação? Era uma quarentena de açoites. Aqueles açoites, eles tinham 4 pontas de chumbo e 4 de ossos. O chumbo causava vergões e os ossos cortavam a carne. Geralmente as vísceras, tudo era jogado para fora. Nosso Senhor suportou aquela quarentena. Ele carregou toda a cruz. E ali ele foi deitado sobre ela e crucificado. Aí ele diz agora: glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Olhando para a sua cruz, ele continua fazendo a sua oração. Para quê? Para quê? Tu seja glorificado. Irmãos, quem poderia imaginar que um dia Deus fosse glorificado na cruz? Como é possível o Deus de toda glória ser glorificado no ambiente daquele? Mas um dia, quando nós entrarmos na eternidade, aquilo que Paulo tentou ilustrar, no capítulo 2, o versículo 7 de Efésios, quando ele diz assim: para demonstrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça para conosco. A palavra demonstrar ali no texto grego significa tirar as cortinas. Era uma palavra usada nos espetáculos. Quando alguém ia fazer uma demonstração do espetáculo, tirava a cortina e todos ficavam assombrados com aquilo que estava por vir. É isso que ele está dizendo. Um dia a cortina da glória será levantada e todos os seres celestiais vão contemplar a riqueza da glória, da graça de Deus para conosco. Nós vamos prosseguir. Agora, versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles no mundo estão. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, os que me tens dado, para que sejam um. Você está vendo aí? Para que sejam um, assim como nós. Você vê o coração do Senhor representado nessa oração? Irmãos, por favor, eu creio que não é correto você ler um texto como esse em segundos. Esse é um tipo de texto que você não pode ler, você tem que contemplar. Como assim, irmãos? Para que eles sejam um, como nós. Ele está dizendo que nós devemos ser um, como a Trindade é. Não menos do que isso, irmãos. Não menos do que isso. Como você lê um texto como esse e você não se arrepende? Você pensa: meu Deus, como eu tenho me dividido, como muitas vezes eu crio dissensão aqui entre os irmãos, como muitas vezes eu tenho rejeitado os irmãos, como muitas vezes a gente cria tanta confusão. Como, irmãos? Olha o que ele diz: para que sejam um como nós. Não são palavras de Paulo, não são palavras de João, são as palavras, a maior oração que já foi feita em todo o universo. Nesta oração o Senhor Jesus diz: para que eles sejam um como nós. Você se dá conta disso, irmãos? Não é pouca coisa. Isso é comunhão, essa é a comunhão do Filho de Deus. Vamos para o versículo 13. Mas agora vou para ti, e falo isso no mundo. Agora, observe essa frase: para quê? Olha o outro para quê? Para que tenham meu gozo completo em si mesmos. Para que tenham o meu gozo completo. Irmãos, o que significa esse para que tenham o meu gozo completo? O que é esse gozo completo? Vamos precisar de uma passagem para traduzir melhor. Primeira epístola de João. É o próprio João que vai interpretar isso aqui para nós. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 3 e 4. O que temos visto e ouvido, isso vos anunciamos, também, olha o para quê? Para quê? Também vós tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
Essas coisas vos escrevemos para que vós tenham o gozo completo. Para que o vosso gozo seja completo. Esperem aí, irmãos. Uma coisa não pode estar divorciada da outra. Ele diz aqui, olha o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 13. Mas agora eu vou para ti, falo isso no mundo, para que tenham meu gozo completo em si mesmos. Então como que nós podemos ter o gozo completo em nós mesmos? Aí João vai dizer assim: e a nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aí você pensa, mas espera aí, eu não entendi, João. Quer dizer que a nossa comunhão verdadeira é com o Pai e com o Filho, não é com os irmãos? Aí é que está a chave. É que a nossa comunhão com os irmãos é a comunhão com o Pai e com o Filho. Quando eu não tenho comunhão com os irmãos, eu não tenho comunhão com o Pai e com o Filho. Por mais que eu fique fingindo comunhão, por mais que eu diga, não, irmãos, mas a gente ama todos os irmãos. Essa coisa genérica da fé, essa coisa genérica da oração não funciona na vida espiritual. Já viu aquelas orações genéricas? Senhor, abençoa essa cidade. Aí você vê no jornal, uma pessoa se suicidou, uma casa foi explodida, o cara atravessou o sinal, matou toda uma família. Mas você não orou para Deus abençoar a cidade? Senhor, abençoe todas as criancinhas do mundo. Aí você fica sabendo que a cada minuto morre uma criança de fome. Essas orações não funcionam, irmãos. Senhor, abençoe tua igreja em Goiânia. Irmãos, vamos parar de ser genéricos. Você vai orar? Ora, olhando para a coisa e olhando para Deus. Senhor, abençoe ali a minha irmã. Abençoe a irmã divina. Sustenta ela com a tua graça. Abençoe as irmãs, Senhor. A oração não funciona, irmãos. A gente tem que parar de ser genérico. Na nossa fé, na nossa oração, na nossa comunhão. A gente ama a igreja. Muitas vezes não ama o irmão que está do lado. Né? A gente fala, o diabo é o pai da mentira, e a gente fica a serviço dele. Né? A gente coloca a culpa no diabo, irmãos, de coisas que nós praticamos, e o diabo fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. Então a gente fica culpando o diabo, irmãos, enquanto nós é que somos os cavalos que ele monta. A gente fica repreendendo o diabo, achando que ele está lá longe, ele está aqui no nosso serviço, mantendo ela dura, inflexível. Não é? A gente precisa usar a nossa inteligência. Como diz o irmão John Stott, crer é pensar. Crer é ser inteligente. Então, observe isso. Como que nós vamos ter o nosso gozo completo? Aí ele vai dizer que a nossa comunhão verdadeira é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Essas coisas eu vos escrevo para que o vosso gozo seja completo. Onde nós vamos encontrar o gozo completo? Como nós podemos experimentar a alegria espiritual em maior profundidade? Na vida de comunhão. A nossa vida de comunhão com Deus, no aspecto prático, está relacionado aos irmãos. Eu nunca terei comunhão com Deus se eu não tenho com os meus irmãos. Dizer que ama a Deus é muito fácil. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí todo mundo sabe, amém? E 1 João 3,16, você já leu? Aproveita que você está aí, dá uma olhadinha, como é que é 1 João 3,16. Nisso temos conhecido o amor de Deus. Qual o amor de Deus? Aquele de João 3,16. Ele deu a vida por nós, também nós devemos dar a vida pelos nossos. Então coloca os dois textos aí, irmãos, porque João 3,16 sozinho não diz tudo. Agora João 3,16 com 1 João 3,16 é o evangelho completo. Ele deu a vida por nós, agora nós damos a vida pelos nossos irmãos. Isto é comunhão. Amém? Deus não nos salvou para apenas nos tirar do inferno, mas também para tirar do nosso coração caído, ególatra, egoísta, carnal. Deus nos salvou não apenas com o propósito de nos perdoar os pecados, mas de introduzir-nos aquilo que Jesus disse, para que eles sejam um, como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti. É onde nós podemos experimentar o gozo completo. Irmãos, digo para vocês, podemos cantar todas as canções do mundo, vamos sentir sensações, mas nunca o gozo completo.
Podemos partir o pão com muita alegria, mas nunca vamos sentir o gozo completo. Podemos ouvir grandes sermões, nos maravilharmos diante de Deus ouvindo sua palavra, mas nunca teremos o gozo completo. Como podemos ter o gozo completo? Na vida de comunhão. Sabe por quê, irmãos? Porque onde há plena comunhão, o Deus triuno está presente. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. 2 é testemunho e 3 é o número da Trindade. Tem que haver testemunho e comunhão para ali ele estar presente. Você se lembra como que eram as medidas das tábuas do tabernáculo? Era 1 côvado e meio. Cada tábua era 1 côvado e meio. Você se lembra quantas tábuas eram? 48. Colocadas de maneira vertical. 1 côvado e meio. Aí você pensa, mas por que Deus não colocou medidas? 2 côvados. Por que 1 côvado e meio? Por que colocou medidas incompletas? Porque aquelas tábuas falam da edificação da casa de Deus. Eu sou 1 côvado e meio, você é 1 côvado e meio, mas se nós queremos ser edificados, temos que juntar. Aí você tem 3 côvados, o número da Trindade. Comunhão é isso, irmãos. Nós temos perdido muito da alegria dos céus, do gozo espiritual, por causa de contendas, divisões, brigas. Quando você fere a comunhão, é porque você perdeu a visão de Deus, daquilo que Deus é, daquilo que Deus quer, daquilo que Ele está fazendo. Então nós precisamos, irmãos, batalhar, é pela fé que uma vez por todas nos foi entregue, é por essa fé. Nós não temos que brigar uns com os outros. Se vocês desejam caminhar de maneira viva, eficaz, sustentando o testemunho visível de Deus, procure entrar no verdadeiro sentido prático da palavra comunhão. Então vamos avançar para terminarmos aqui. Versículo 21. Que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Que lindo isso, irmãos. Que eles sejam um em nós. Agora, olha para quê? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, a comunhão da igreja é a maior e mais poderosa e eficaz mensagem do Evangelho. A maior mensagem, a mais poderosa mensagem do Evangelho é pregada pela vida de comunhão da igreja. Não precisamos abrir a boca para poder dizer que Deus é amor. As pessoas vão ver amor entre nós. Não precisamos abrir a boca para poder pregar o Evangelho com tanta autoridade, porque podemos fazer tudo isso e as pessoas chegarem e falar, mas vem cá, isso aqui é igreja? Não estou dizendo que não devemos pregar o Evangelho e abrir a boca. Estou dizendo que o que Jesus aqui diz, que a comunhão é a grande mensagem que a igreja deve pregar. A comunhão é uma mensagem que vai impressionar o mundo, porque eles vão ver as virtudes de Cristo na vida da igreja. A única maneira de Cristo ser formado em nós é através de uma realidade de comunhão. Sejam sinceros e honestos, irmãos. Você pode afirmar isso. Não é contra isto que Satanás trabalha. Toda obra de Satanás é em dividir o povo de Deus, é em dividir a igreja do Senhor, é de nos afastar. Como que nós vamos reedificar a casa do Senhor, se na nossa comunhão local, eu digo aqui entre os irmãos Aparecidos, os irmãos em Goiânia, os irmãos em Paz, os irmãos em Contagem, cada um de nós, na nossa experiência local, estamos ali divididos. Como, irmãos? Como podemos ser um luzeiro para este mundo? Como podemos resplandecer para este mundo? Aí nós começamos a criticamos o louvor não está bom, louvor não está bom. Aí criticamos porque Deus não tem derramado sua palavra, está tendo muito conhecimento e pouca vida, e começamos a criticar tudo. Aí nessa hora, irmão, nos tornamos cavalos que o diabo monta, nos tornamos instrumento das trevas. O único problema, irmãos, é que não há comunhão, porque se a comunhão é o fundamento de toda a obra de Deus, a comunhão deve ser o fundamento de todo o serviço da igreja. Todo o serviço da igreja, seja um serviço para organizar um encontro como esse. Qual é a base para a organização, para o serviço, para tudo?
Comunhão. Não tem comunhão? Então vamos parar com tudo. A gente não tem coragem, irmãos, porque a gente precisa manter o programa. Que seja ferro e fogo. A gente tem que manter o programa, senão como é que vamos dizer para os irmãos? A gente fica muito mais preocupado com a avaliação que os irmãos têm de nós, do que com a avaliação que Deus tem de nós. Porque nós agradamos os irmãos, não importa se desagradamos a Deus. Ora, imagine se nós chegarmos diante dos irmãos e falar, irmãos, não tem como ter o nosso encontro, porque não encontramos o fundamento da comunhão entre nós. Ah, irmãos, isso tem que mexer conosco, isso tem que mexer com a nossa vida. Quando nós não encontrarmos a comunhão, nós não devemos partir para fazer nada. Eles só começaram a reedificar aquela casa quando eles se colocaram como um só homem. Um só homem. Vamos avançar. Versículo 22. Eu tenho lhes dado a glória que me destes. Para quê? Olhe bem, irmãos. Para que sejam um, assim como nós. Como assim, irmãos? Vamos traduzir esse versículo, ele não é tão simples assim. Quer dizer, nós só vamos experimentar as profundezas da glória de Cristo Jesus no ambiente de comunhão. Fora da comunhão, nós jamais poderemos experimentar da glória de Deus. Podemos ficar dando glórias a Deus e glórias a Deus, mas nunca vamos experimentar a glória de Deus se nós não tivermos comunhão. Nunca! O oposto da glória de Deus é trevas, é confusão, porque a glória de Deus é o próprio brilho da essência da sua pessoa. Glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Então, como nós podemos traduzir esse texto de maneira simples? Onde não há comunhão, Deus não está presente. A glória de Deus é o próprio Deus. Deus é transmitido, Deus é desfrutado, Deus é proclamado, é evidenciado através da vida de comunhão da igreja. Eu lhes tenho transmitido a tua glória, a glória que me destes, com um único propósito. Esta glória também pode ser melhor traduzida como a obra pessoal do nosso Senhor Jesus. Todo investimento da sua vida, de santidade, de entrega, de consagração, de obediência, de submissão ao Pai, para realizar essa tão grande tarefa de obter a igreja, de obter para o Pai uma família, de obter para o Espírito Santo um templo, e de obter para si mesmo uma noiva. Nós podemos traduzir também. E qual o propósito, irmãos? Ele diz para que eles sejam um. Ele está dizendo aqui, e podemos também colocar dessa maneira: todo o resultado da minha obra é que eles sejam um. Uma unidade, uma comunhão. Avancemos ainda, versículo 23, leia com muito cuidado. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. Qual é a unidade perfeita, irmãos? Qual é a unidade perfeita? A unidade perfeita do universo. Irmãos, eu me atrevo a dizer assim, e se transparecer mal aos irmãos, eu dou liberdade para que vocês me interrompam agora e me corrijam. Eu me atrevo a dizer assim, desde que Deus, em seu sagrado e eterno propósito, decidiu nos salvar, Ele abriu mão de ter uma comunidade de 3 pessoas. Agora, um outro elemento deveria ser inserido nesta unidade. Agora não é mais, na eternidade, a comunhão de 3 pessoas. Agora é a comunhão do quarto homem, o novo homem da nova criação. Nós, a noiva. Então, como nós podemos dizer que nunca haverá uma unidade perfeita se a igreja não for incluída? Ele diz aqui, irmãos, vamos ler esse texto novamente. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes. Agora o que ele diz? Que os amastes, como também amastes a mim. Irmãos, Jesus sempre foi o amado. Paulo chega a dizer isso em Efésios capítulo 1, o versículo 5. O amado, ele coloca o artigo definido, o amado. Ele é o filho amado do Pai, o filho que nunca entristeceu o Pai, o filho que nunca causou mágoa ao Pai.
é o Senhor Jesus, Ele é o amado. O Pai ama o seu Filho. O amor que Deus tem para o seu Filho, ou para com o seu Filho, é um amor eterno. Agora olha o que Jesus disse. Ele disse que nós somos amados tanto quanto Ele é amado. Você consegue ver isso, irmãos? Agora, como que nós podemos desfrutar esse amor? Escute, como podemos desfrutar esse amor? Ele vai dizer assim, eu neles, e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos na unidade. Para quê? Conheça que tu me amastes. Mas não somente conhecer o amor de Deus pelo seu Filho, mas conhecer a profundidade do amor de Deus por nós. Esta é a comunhão, a nossa comunhão nele, a comunhão do Pai nele, e é nessa comunhão, irmãos, nessa dança, nessa pericorese, nós vamos conhecer a grandeza, a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus por nós. Aleluias. E por último, irmãos, versículo 24. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo. Para quê? Para que vejam minha glória, que me destes, porque me amastes desde antes da fundação do mundo. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, onde é que o Filho está, irmãos? Onde é que você poderia dizer, onde é que o Filho está? Nós temos uma pequena pista no livro de João, capítulo 1, versículo 18, diz que ele está no seio do Pai. Então ele diz assim, aonde eu estiver, Ele quer que nós também estejamos, Ele quer que nós estejamos. Irmãos, que coisa impressionante esse capítulo 17, o que você encontra nessa oração, eu tentei traduzir, irmãos, isso aqui não é tudo, vocês podem ir muito mais além disso aqui, porque esse não é um capítulo para estudar numa única reunião, nós só estamos lendo, então você vê a grandeza, aonde eu estiver, isso aqui é uma certeza, é uma realidade, irmãos, é uma bênção que não tem nada, eu não tenho e ninguém terá palavras para poder descrever o que o Senhor está dizendo aqui, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo, para que vejam minha glória, a glória que me destes, e o amor eterno com que me amastes. Mas você vai lembrar que tanto esta glória como este amor, ele disse que também pertence a nós. Este é o capítulo 17, irmãos. E eu pergunto para vocês, qual é o tema deste capítulo? Qual é o tema? Onde o nosso Senhor colocou mais peso na sua oração? Quais foram os assuntos que ele gastou a maior parte dessa oração? Não foi sobre comunhão? Que lindo é esse, irmãos. Então que o Senhor nos ajude mais uma vez, que possamos ser um só homem na edificação do corpo de Cristo, na restauração da igreja do Senhor Jesus, em qualquer serviço que venhamos fazer, que o Senhor nos ajude, que Ele nos alinhe, que Ele venha, Ele pegue a sua espevitadeira, Ele corte tudo que tiver que ser cortado, que Ele venha, irmãos, tirar tudo aquilo que está atrapalhando e atrapalha e não coopera com Ele, que nós não venhamos ser como a igreja de Corinto, irmãos, que não haja entre nós ciúmes, divisões ou qualquer outra coisa, porque alguém que pratica a divisão nunca viu o Senhor, pode ter batizado, pode partir o pão, pode saber livros da Bíblia de cor, pode o que quiser, irmãos, mas nunca experimentará a realidade daquilo que é verdadeiramente ser parte da igreja do Senhor Jesus. Então Paulo nos diz que nós somos chamados para esta comunhão, irmãos. Se você quer entender o versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 1, então entre mais profundamente neste capítulo 17, aí sim, você vai entender o que é esta comunhão, na qual nós fomos chamados, Deus nos chamou para esta comunhão, irmãos, não vamos aceitar algo que seja menos do que isso, que Deus nos abençoe, que Ele continue falando a todos nós. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, bendito para sempre e eternamente é o teu nome, Senhor.
Nós te agradecemos aqui, Senhor, por esse tempo que passamos aos teus pés, ouvindo e lendo a tua palavra. Continue nos abençoando, continue falando conosco, no grande nome de Jesus. Amém.